Esse é o último vídeo da série de 3 em que estamos montando um analisador de sinais de eletrocardiograma, o qual é utilizado para medir a variação dos potenciais elétricos gerados pelo coração. No primeiro vídeo, construímos um conversor digital analógico de escada R2R de 4 bits, com excursão do sinal de saída de 0 a 3 volts, e mostramos como gerar ondas senoidais e triangulares com esse circuito, através de um código no Raspberry Pi. No segundo vídeo, estendemos esse conversor para 8 bits, mudamos a excursão do sinal de saída para -3 a 3 volts e realizamos o envio dos bits de forma serial, ao invés de paralela. Além disso, ensinamos a utilizar o circuito de forma que ele exiba na saída um sinal de eletrocardiograma, a partir de sinais digitais fornecidos previamente. Agora, nesse terceiro e último vídeo, iremos ensinar a construir um conversor analógico digital por aproximações sucessivas e um gravador de sinais. Desta forma, o circuito total deverá funcionar da seguinte maneira: o sinal analógico será dado como entrada para nosso circuito. Ele deve converter esse sinal analógico para um sinal digital através de aproximações sucessivas. Em seguida, o sinal digital obtido será salvo na memória do Raspberry. Quando o usuário quiser, esses dados poderão ser impressos na tela de um osciloscópio, utilizando o conversor digital analógico de 8 bits. Assim, o primeiro passo é corrigir o conversor digital analógico com as novas especificações. Para este conversor, a especificação é que o sinal analógico a ser convertido deve variar de 0 a 3 volts, além das palavras digitais possuírem 8 bits. Assim, a nossa escada R2R não deverá ser modificada, visto que já é um conversor de 8 bits. Desde o vídeo passado, nosso conversor variava de -3 a 3 volts. Desta forma, precisamos modificar novamente esse detalhe. No vídeo anterior, aumentamos a excursão do sinal de saída na primeira etapa para variar de 0 a 6 volts, através da alteração da resistência de realimentação do primeiro amplificador, e em seguida introduzimos um offset de -3, a fim de impor que o sinal variasse de -3 a 3. Desta forma, podemos mudar novamente a resistência de realimentação, voltando a uma excursão de 0 a 3 volts. E retiramos o segundo amplificador operacional, que introduziu o offset de -3 volts. O segundo passo é construir o novo conversor AD de aproximações sucessivas. Para a melhor compreensão de como o circuito foi estruturado, é preciso entendermos como um conversor AD desse tipo funciona. A principal ideia é de que o circuito irá tentar aproximar o máximo possível o número digital criado com o analógico fornecido, comparando-os constantemente. Dessa forma, vamos trabalhar com um exemplo, para ficar mais claro. Vamos supor que temos um conversor AD de aproximações sucessivas de 4 bits e que nos foi fornecido uma tensão analógica de 2,3 volts. Vamos supor que a resolução, ou seja, o degrau de cada bit na conversão, é igual ao obtido para o nosso conversor DA, mas de 4 bits, ou seja, 212,5 mV. A conversão ocorrerá da seguinte forma: cada bit do mais significativo para o menos significativo será setado e o resultado será comparado com a tensão analógica. Essa comparação irá definir se o bit deve ser igual a 0 ou 1. Assim, o primeiro passo é comparar a palavra digital 1000 com 2,3 volts. 1000 resulta em 1,7 volts, que é menor que 2,3. Então, o primeiro bit é 1 e devemos modificar o segundo bit. Agora, 1100 é equivalente a 2,55, que é maior que 2,3. Então, o segundo bit deve ser igual a 0. Indo para o terceiro bit, temos 1010, que é equivalente a 2,125 volts, menor que 2,3. Então, o terceiro bit tem que ser igual a 1. E por fim, o último bit sendo setado, temos 1011, que é equivalente
a 2,3375, que é maior que 2,3. Portanto, o último bit é igual a zero. A conversão acabou. Assim, a tensão fornecida de 2,3 volts foi convertida para a palavra digital 1010, equivalente a 2,125 volts. Desta forma, é possível construir um algoritmo genérico para qualquer quantidade de bits da palavra digital. Seguindo esse algoritmo é que o circuito foi construído. Foi necessário utilizar outro amplificador operacional do LM324, que já utilizávamos, só que dessa vez como comparador. Para maiores informações sobre como o comparador funciona, assista ao primeiro vídeo da primeira série. Assim, na sua entrada não inversora, colocamos o sinal analógico que queremos aproximar, e na entrada inversora, colocamos o sinal de saída do conversor digital analógico da escada R2R. Dessa forma, o circuito funcionará da seguinte maneira: o comparador irá responder se a aproximação feita pela palavra digital é maior ou menor que a tensão analógica. Mas como foi feito no exemplo, a palavra digital precisa ser transformada novamente para analógica, para que a comparação possa ser feita. Por isso, utilizamos nosso conversor DA de escada R2R. A resposta do comparador, que analisa se a palavra digital é maior ou menor que a tensão analógica, será analisada pelo Raspberry Pi. Assim, para que nenhum problema ocorra, como queimar os pinos da placa, essa tensão precisa variar entre 0 e 3 volts apenas. Desta forma, a alimentação do CI LM324 foi modificada para uma fonte assimétrica de 0 e 5 volts. No entanto, apenas com isso, nosso comparador iria variar de 0 a 5 volts, danificando nosso Raspberry. Então, após a saída, utilizamos um resistor de 180 ohms e um diodo Zener ligado ao Terra, para limitar a tensão que chega no Raspberry, garantindo que, idealmente, quando a saída do amp-op fornecer a tensão máxima de 5 volts, o diodo irá manter a tensão através de seus terminais como 3.3 volts. Esta nova configuração pode ser conferida na figura que está sendo exibida. Antes de iniciarmos os testes do funcionamento total do circuito, vamos realizar alguns testes para termos certeza que o circuito pensado funciona corretamente, aplicando alguns valores de tensão DC na entrada analógica. Nesta simulação, é possível perceber que quando todos os bits da escada R2R estiverem em nível baixo, a tensão de saída do primeiro amp-op é 0 volts, como esperado. No comparador, colocamos uma tensão DC de 1,5 volt na entrada positiva, e na entrada negativa está a saída do nosso primeiro amp-op, isto é, 0 volts. Assim, o comparador funciona da seguinte maneira: quando a subtração da tensão na porta não inversora menos a entrada inversora for negativa, a tensão de saída será 0 volts. Se for positiva, a tensão de saída será 5 volts, com um diodo Zener e a resistência. Após a saída, a tensão será em torno de 3 volts. Nesse caso, como a subtração é positiva, a tensão obtida pelo Raspberry Pi, que é onde encontra-se o medidor de tensão na imagem, será em torno de 3 volts. Nessa situação, as tensões estão um pouco superiores às esperadas, já que não possuímos o diodo Zener utilizado no simulador do PSpice. Exibiremos somente mais um exemplo, agora com todas as chaves da escada R2R em nível alto. A tensão de saída do primeiro op-amp é aproximadamente 3.4 volts, como já esperávamos. Neste caso, como a subtração é negativa, a tensão obtida pelo Raspberry, que é onde encontra-se o medidor de tensão, será em torno de 0 volts. Como já foi explicado anteriormente, nesta simulação, as tensões são um pouco superiores às esperadas. Concluímos assim que o comparador está funcionando. Sabendo que o circuito montado na placa de desenvolvimento funciona da forma como era esperado, os testes iniciais foram realizados. Os testes consistem em adicionar uma forma de onda contínua na entrada analógica do nosso circuito através do gerador de sinais. O conversor AD irá converter as tensões para palavras digitais, que serão armazenadas na memória do Raspberry Pi. Após um número pré-estabelecido de palavras salvas,
o usuário pode escolher converter essas palavras novamente para tensões analógicas, disponibilizando a tensão convertida no osciloscópio conectado. Assim, falta apenas o código a ser executado, que pode ser observado aqui. O primeiro passo é controlar a conversão analógica digital, setando um bit de cada vez, do mais para o menos significativo, e ir analisando o resultado fornecido pelo comparador, a fim de tomar a decisão de manter ou não o bit igual a 1. Observe que, a cada mudança de bit, é preciso enviar a nova palavra digital para o conversor DA e observar o resultado da comparação, e, se necessário, voltar o bit para 0, ou mantê-lo igual a 1. Depois que todos os bits já foram testados, a palavra digital está pronta e deve ser salva no Raspberry. Neste caso, escolhemos por utilizar uma matriz, e cada linha irá conter uma palavra digital. Esse código foi construído para salvar 100.000 palavras digitais a cada execução. É possível mudar esse número, tomando cuidado de respeitar a memória do Raspberry Pi e a qualidade mínima para a reconstrução do sinal. Com todas as palavras salvas na matriz, o programa pergunta para o usuário se ele gostaria de imprimir os dados obtidos. Se o usuário entrar com a letra S, a impressão irá ser iniciada. Assim, o resultado obtido poderá ser observado na saída do conversor DA de escada R2R. Um aspecto importante do código é que o tempo de espera durante a conversão e durante a impressão dos dados são diferentes, sendo os primeiros de 20 microsegundos e o segundo de 110 microsegundos. Esses delays foram adicionados para garantir que a frequência do sinal original fosse mantido. Esses valores foram alcançados experimentalmente, através de diversos testes e observações. No entanto, é possível pensar da seguinte maneira: durante a conversão, o código irá modificar todos os 8 bits, um por um, consumindo uma quantidade significativa de tempo de execução, e durante a impressão, isso não é necessário. Desta forma, esse tempo extra para execução deve ser levado em conta no delay durante a impressão. Esse vídeo mostra a execução do programa quando a entrada analógica é uma senoide com amplitude pico a pico de 3 volts e offset de 1,5 volts. Assim, ela deve variar de 0 a 3 volts com frequência igual a 60 Hz. Em verde, na parte inferior do osciloscópio, é possível observar a forma de onda fornecida pelo gerador de sinais, para compararmos com a obtida pelo nosso circuito em amarelo. Neste primeiro momento, podemos observar o circuito realizando a conversão do sinal analógico para sinal digital. Quando a conversão termina, na tela do computador, é possível observar o usuário escolhendo por imprimir os dados obtidos. A senoide obtida é muito parecida com a senoide fornecida pelo gerador de sinais, inclusive a frequência, mostrando que a aproximação feita foi bem sucedida. Após os testes com o circuito já funcionando, observamos que ainda restavam alguns ruídos. Decidimos melhorar ainda mais o nosso circuito com a introdução de um filtro passa-baixas para filtrar algumas descontinuidades e mudanças abruptas, causadas pela frequência de componentes de alta frequência nos nossos sinais armazenados. Assim, um filtro RC foi adicionado na saída do primeiro ampliop do conversor DA, que é onde sairá as tensões ponto a ponto referentes às curvas aproximadas. O filtro consiste em um trim-pot de 500 ohms e um capacitor de 150 nanofarad. O trim-pot foi ajustado manualmente até obter a melhor suavização dos ruídos. Aqui podemos observar o resultado melhorado para a mesma senoide anterior de 60 Hz. É possível observar que as variações bruscas e os ruídos foram diminuídos consideravelmente. A senoide foi variada para que seu efeito pudesse ser observado. Aqui, a frequência é igual a 800 Hz e podemos observar o resultado obtido com o filtro, e em seguida retirando o filtro. Observe que sem o filtro,
o resultado fica quase irreconhecível. Variando ainda mais a frequência, foi possível observar que, para frequências próximas ou maiores que 2 kHz, o sinal começa a ficar consideravelmente distorcido, como é possível observar aqui. Isso ocorre graças à frequência máxima das chaves e do Shift Register, que deverá operar durante as conversões e a impressão, diminuindo a velocidade máxima do circuito. Também é possível observar que o filtro e o circuito funcionam para outras formas de onda, como essa forma de onda quadrada de 200 Hz e essa rampa do tipo degrau também de 200 Hz. Com este vídeo, concluímos a série de 3 vídeos do analisador de sinais de eletrocardiograma.